Meu interesse pela ciência não aconteceu muito cedo. Quando começou no final do que era o segundo, o ensino médio, né? E na época do cursinho eu comecei a me interessar muito mais por ciências e foi isso que, pela curiosidade das novidades que eu estava recebendo naquele momento, durante o cursinho eu recebi muito mais informações e era um contexto muito mais politizado, uma discussão muito mais moderna do que era a ciência e do conceito de conhecimento. E eu comecei então a me interessar por fazer ciência. A USP tem um curso de farmácia noturno, eu entrei no curso noturno e queria durante o dia me envolver com alguma coisa. E eu comecei a procurar grupos que eu pudesse trabalhar e começar a fazer ciência. E eu soube que existia uma vaga no laboratório na Faculdade de Medicina, era o laboratório do professor Brentani e da esposa dele, da doutora Mitzi Brentani. Então eu fui procurar por eles e disse que gostaria de fazer um estágio no laboratório. E eu fiquei por mais ou menos um ano fazendo esse estágio e apareceu uma vaga no laboratório, uma vaga de técnico, e eles me ofereceram a vaga porque eu não era bolsista. Não tinha bolsa da FAPESP, nem CNPq, e eu aceitei a vaga e eu fiquei até me formar na faculdade nessa posição. Eu resolvi então fazer o mestrado e aí a doutora Mitzi, eu combinei com a doutora Mitzi, ela quis ser minha orientadora, topou ser minha orientadora, e eu comecei a fazer o doutorado no Instituto de Química da USP. Mestrado, depois o doutorado foi seguido, porque na época a Faculdade de Medicina não oferecia curso de pós-graduação para não médicos. Então, eles orientavam no programa do Instituto de Química e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado pelo Instituto de Química. E aí, então, aqui eu comecei a estruturar o meu grupo e aí eu percebi, bom, eu estou num hospital de câncer, eu preciso voltar a fazer câncer. Mas para as pessoas que estão na área básica, isso não é um problema grande, porque a gente trabalha com moléculas, com mecanismos, e assim, eles são muito semelhantes, existem vias comuns entre um neurônio e uma célula tumoral, então eu não tive problema em adaptar o grupo e a gente começar a fazer perguntas relacionadas a câncer, né? E aí o que a gente tentou fazer, depois de vir para cá, existe um grupo muito grande de genômica na instituição e o meu diferencial era que o grupo fazia mais bioquímica e biologia molecular. Então o que a gente queria entender é realmente como que acontecem, que tipo de marcadores a gente pode ter vindos então da célula tumoral e nós podemos seguir os pacientes e entender como que esses marcadores tanto são usados para marcar a existência de um tumor ou a resistência a uma droga, como eles, de forma geral, os biomarcadores também estão envolvidos com o processo tumoral. Então, entender o processo tumoral. Então, a gente não tem nenhum tumor de preferência ou nenhum entendimento específico, mas entender o que eu posso, como o mecanismo tumoral acontece num determinado tumor e como essas células tumorais particularmente secretam fatores que vão para a circulação e que podem ser usados como biomarcadores para seguir o câncer, né? Diferentes formas de câncer e diferentes resistências ou não a terapias. Então eu acho que esse acabou sendo o foco que o grupo tomou, pensando na expertise que a gente tinha e como a gente poderia aproveitar essa expertise e trazer conhecimento complementar para a instituição. Quando a célula secreta, por exemplo, a célula tumoral, a gente sabe que o maior problema com o tumor não é o tumor primário, mas a metástase, porque é dela que o paciente normalmente acaba morrendo. Então, conhecer como acontece o processo de metástase é muito importante, porque você pode interferir e, eventualmente, controlar o crescimento só do tumor primário. Ciência traz conhecimento, né? A sociedade não evolui sem conhecimento. Então, eu acho que
em qualquer área da ciência, a inovação que você traz, a busca desse conhecimento, faz a sociedade renovar, faz as pessoas ficarem diferentes e começar a ver problemas de forma diferente. Resolver problemas ou buscar soluções, novas soluções que não existiam antes, né? Então, desde o celular, que ninguém há 30 anos, ninguém podia imaginar que a gente pudesse fazer isso, a todas as inovações que foram geradas. Então, uma sociedade que não tem ciência não evolui, não agrega conhecimento. Então, eu acho que tanto para o país, né? O país é, assim, o país tem muita capacidade, tem muita possibilidade, muitas pessoas interessadas em ciência, e eu acho que esse investimento tem que ser constante, não tem acontecido, né? Para mim, mais do que qualquer literatura, foram pessoas que foram passando e colocando sementinhas e me mostrando como era diferente ter conhecimento e buscar conhecimento. Pode ser meio clichê, mas quem é cientista tem que ser curioso, né? É esse estímulo pela curiosidade que move as pessoas, eu acho que move a ciência, né? E de você ter alguém que te estimule, né? Alguém que você fale, nossa, mas que líder legal, né? Eu na área administrativa, a gente faz uns cursos de liderança e isso é uma discussão que eu tenho muito com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas acham que o líder é o seu chefe. E um chefe nunca lidera um cientista. Quem lidera cientista é um cara que você quer ser igual a ele.